Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vim aqui fazer a parte 2 do vídeo, né, a respeito das plataformas. Então, nesse vídeo em específico, eu vou comentar a respeito da Redação Paulista, como que foi aí esse movimento, né, que também foi um ano de teste, de aprendizado aí em relação à plataforma, mas eu vou comentar aí algumas estratégias que eu utilizei, né, algumas alternativas com os meus alunos, certo? Então, pensando aí, né, assim como eu falei a respeito do lei, eu vou trazer aí essa questão também. A redação paulista, esse ano, nós não tivemos grandes problemas com essa plataforma. Pelo menos eu não, né? Não sei se vocês tiveram, deixem aí nos comentários a respeito disso. Como, por exemplo, o ano passado, né, assim que ela saiu, teve uma amiga minha que colocou a proposta lá na plataforma, os estudantes mandaram as redações e as redações sumiram, né? Então aconteceu aí essa situação. Esse ano, né? Isso em 2023, tá, gente? Esse ano a gente não teve nenhum problema em relação a isso. A única questão que nós precisamos, né, que nós tivemos que entender aí em relação à plataforma foi a questão do quanto de redações era necessário para o BI ali computar e ficar verde a plataforma. Né? Então, nós começamos ali, primeiramente, com testando, né? Então, primeiro, 5 redações. Aí não ficou, né? Não deu certo. A segunda tentativa foi com 7 redações, também não computou, não ficou verde. E aí nós chegamos à conclusão ali, de acordo com a quantidade de estudantes e tudo mais, que seriam 9 redações por semana para realmente ele, né, concluídas ali no sistema, para ele funcionar. Então, no geral, foi só essa questão mesmo, assim, né, de entender o que precisava ser feito para ter um resultado legal lá semanalmente, certo? Então, o que eu utilizei, né? Como foi a forma que eu trabalhei com os meus alunos esse ano? Então, com todas as séries, nós combinamos de que seria feito um rascunho primeiro, porque eu acho importante para os estudantes terem esse momento de exercício da escrita mesmo, né? Eles passam tanto tempo no celular ou em frente a um computador, fazendo outras coisas e não trabalha tanto essa parte. Então, eu achei importante, nesse momento, realmente ter um rascunho. Então, para todas as séries, né, eu tenho 6 turmas de redação e leitura. Para todas as séries, eu pedi que eles fizessem um rascunho antes de jogar para a plataforma, certo? Então, eles iam lá, escreviam a redação, eu corrigia e aí sim eles colocavam na plataforma. É uma alternativa, certo? E o que mais eu utilizei aí, né, para trabalhar aí com esses estudantes? Então, a primeira e a segunda série do ensino médio, eu utilizei aí, né, uma forma diferente. Então, eu ia lá, fazia um resumo, né, com as características, ou às vezes na lousa mesmo, com um mapa mental, em formato de mapa mental e tal, colocava ali as características, a função daquele gênero textual e, quando possível, levava um exemplo, né? Então, levava aquele exemplo, às vezes impresso, para eles colarem no caderno. Então, essa foi a primeira coisa. Aí eu também colocava em um Word, no PDF, enfim, para encaminhar para os alunos depois, os textos motivadores e o tema, né? Então eu colocava aí para que esses estudantes tivessem contato antes, para não precisar acessar a plataforma, né? Então eu montava ali no Word bonitinho e encaminhava para esses estudantes. Quando possível, eu fazia impressão, mas quando não dava, eu só colocava ali e encaminhava nos grupos do WhatsApp. E aí eles tinham esse contato antes. Com a primeira série, eu realmente fazia todo esse movimento de vamos ler os textos, discutir sobre, né? Então é uma coisa mais devagar, um pouco mais lento, para eles se acostumarem com isso, né? E aí com a segunda série eu já permitia um pouco mais de autonomia, então mandava os textos e eles tinham que fazer a leitura e eu esperava as perguntas, né, primeiro. Então não era tanto o estímulo, né? Eu esperava que eles viessem até mim para perguntar sobre.
E aí a terceira série do ensino médio já foi uma estratégia diferente que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, de modo geral, eu achei que com a primeira e com a segunda série funcionou muito bem, né, essa estratégia aí. Porque eles realmente faziam lá o rascunho, né? Como eu já expliquei pra vocês no outro vídeo, se você não assistiu o outro vídeo, vai lá assistir, que eu falo a respeito da divisão de turmas, né? Uma mesma turma que foi quebrada em duas partes, então ficava muito mais fácil de trabalhar e eu conseguia dar um suporte muito maior para esses alunos. Né? Então, em relação às dúvidas, né, sempre tem aquele mais tímido que se tiver no meio de todo mundo não pergunta. Então, com um grupo menor é mais fácil. Então, eu achei que isso funcionou muito bem. Em relação à terceira série, nós fizemos um movimento um pouco diferente. Então, a primeira redação, né, eu realmente fui lá, imprimi, fiz a impressão dos textos motivadores, entreguei um para cada um. Eles foram lá, mostrei, né, onde ficava o tema, pedi que eles grifassem o tema, fizemos a leitura de todos os textos motivadores, eles grifaram esses textos, conversamos sobre e depois eles foram fazer a redação. Né? E aí, nesse primeiro momento, acho que nas 3 primeiras redações desse ano, eu ainda senti um pouco mais de dependência. Então, tinha que ler o parágrafo de introdução para eles irem para o de argumento, sabe? Uma coisa meio assim. Mas com o tempo isso foi passando, sabe? Eu acho que era mais uma questão de insegurança ali naquele momento. E aí, nessa primeira redação, a gente seguiu esse formato. Na segunda redação, eu já dei um pouco mais de autonomia, no sentido de que só entreguei os textos e eles que tinham que fazer esse movimento. De grifar, de buscar o tema, circular lá, tudo certinho. E eles fizeram a redação. Nesse período, eu deixei um pouco mais de tempo. Então, às vezes, usava 2 aulas, 3 aulas para fazer a redação. E aí, a partir da quarta, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, nós começamos o movimento de conversei com a coordenadora geral lá da escola e com a minha coordenadora diária se teria a possibilidade de, em um dia, né, a gente organizar aí uma simulação. E aí elas concordaram, acharam interessante, porque é interessante para os alunos, né? Então, em um dia lá, nós separamos as 2 primeiras aulas. Não foi eu que fiquei na sala, porque justamente por conta dessa dependência dos alunos, pedi para 2 professoras que não são da área de língua portuguesa ficarem na sala como se fossem fiscais. E os estudantes tinham que escrever a redação nessas 2 aulas. Então, eles descobriram o tema na hora, eu entreguei uma folha para rascunho e uma folha para eles passarem a limpo depois. Então, o movimento foi esse. E a gente fez isso, acho que três redações, isso, porque agora nessa última, né, da oitava, que eles ainda estão fazendo. Mas como uma forma de treino, né? Então a primeira foi 2 horas, a outra a gente deu 1 hora só, e na última aí de outubro eu brinquei, claro, né? Mas eu pedi que eles me entregassem em uma aula, 45 minutos. E alguns, né, surtaram, imagina, não dá tempo e não sei o quê. E os outros que já estavam treinando para isso, né? Eu tive 2 alunas que realmente entregaram a redação. Elas fizeram ali e ficou muito boa. Então, assim, foi só uma forma de tentar estimular também esses alunos, né? Principalmente aí o terceiro, porque até então, se a gente parar para pensar nos outros terceiros, né, que já se formaram, eles não tinham isso, né? Não tinha esse momento, não tinha essa disciplina para fazer esse movimento. Então, eu achei que foi muito interessante, pelo menos eu sinto que esses terceiros, eles tinham um pouco mais de conhecimento, de fato, né? Eles foram fazer as redações sabendo o que eles estavam fazendo. Mas, então, assim, sou suspeita a falar porque eu defendo essa plataforma, né? Não todo o movimento em si, mas, assim, o fato de estimular a escrita. É nesse sentido. E aí todos eles, depois que eles terminam a escrita e tudo mais, eles vão lá e colocam, né? Alimentam ali a plataforma. Mas de modo geral foi isso, né? Resumindo aí esse ano que ainda não terminou, né? A gente está aí na última redação de novembro, mas de modo geral o ano de 2024 foi mais ou menos nesse esquema. E aí eu queria saber de vocês, né? Tem alguma estratégia que vocês utilizaram
com os alunos de vocês, né? Se vocês concordam em relação a essa plataforma ou não, deixa aí nos comentários que eu gosto de saber, né, o que vocês pensam a respeito. E também, se tiver alguma coisa para trocar conhecimento aí, é sempre válido, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.